Agora a gente fala, pessoal, da situação do Rio de Janeiro, que segue em alerta por causa dos temporais desse último sábado. O prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais agora pela manhã para pedir que os moradores da Zona Norte evitem sair de casa. Esse é o cenário. A gente estava vendo as imagens e agora o Rodrigo Monteiro já está aqui com a gente para trazer as últimas atualizações sobre o que está acontecendo. Rodrigo, conta para a gente então quais são esses últimos detalhes, não só da situação da Zona Norte, principalmente da capital, mas também a situação, por exemplo, em municípios como Belford Roxo. Rodrigo. Pois é, Muriel. Bom dia para você, bom dia para todos novamente. Olha, agora há pouco eu recebi aqui a atualização daqui, do Centro de Operações da Prefeitura na cidade do Rio de Janeiro sobre a situação na Avenida Brasil, Como é uma das principais, ou se não a principal via, que corta a cidade, vai em direção também à Baixada Fluminense, à região sul do estado. A Avenida Brasil, ela está parcialmente bloqueada nesse momento. Ela começa a ter o trânsito liberado na altura de Irajá, nas pistas laterais. No entanto, ainda segue, o pedido aí para que as pessoas só se desloquem pela cidade em caso de uma extrema necessidade. O trem continua ainda com a estação de Oswaldo Cruz principalmente fechada por conta do alagamento. Já o metrô, de acordo com a última nota divulgada pela companhia, as estações da Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Fazenda Botafogo e Coelho Neto também permanecem fechadas. Por aqui, pelas câmeras da Prefeitura, é possível perceber também vários pontos ainda de alagamento. A água está abaixando aos poucos. Nesse momento, estava até agora há pouco olhando, antes de entrar ao vivo, chove um pouco na região da Zona Oeste, em Rio das Pedras. Tem também um pouco de chuva na região da Zona Sul. O Corpo de Bombeiros continua fazendo as buscas da vítima que está soterrada em Ricardo de Albuquerque depois de um desabamento. Ricardo de Albuquerque é um bairro que fica na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Tem também buscas por uma mulher que desapareceu depois de ter caído no Rio Botas. Ela estava dentro de um carro que fica na cidade de Belford Roxo, ali também perto de Nova Iguaçu. E a gente está acompanhando toda essa situação. Estava até agora há pouco tentando também atualizar essas informações com a equipe do Corpo de Bombeiros, mas pelo menos, portanto, até agora 2 pessoas seguem desaparecidas aqui no Rio de Janeiro por conta da chuva. O prefeito fez o reforço dessa questão da mobilidade. Ele esteve aqui mais cedo no Centro de Operações, ele agora está na Zona Norte acompanhando todo o trabalho das equipes. Vários pontos de alagamentos, de transbordo, vários rios também transbordaram, muitas pessoas ficaram ilhadas, tiveram suas casas alagadas. Pelas redes sociais a gente vê muitos vídeos circulando, principalmente na Baixada Fluminense, vários relatos das pessoas reclamando por conta dos alagamentos, perderam tudo em suas casas. A situação bem complicada, a gente segue por aqui acompanhando tudo de perto, Muriel. Perfeito, muito obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações. Vamos seguir acompanhando e atualizando em tempo real. Inclusive, a gente tem uma imagem que é impressionante de um idoso cadeirante que foi socorrido pela população do bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante o temporal que atingiu o estado ontem. Gente, olha essa imagem que impressionante. O idoso cadeirante não conseguia sair de casa, está tendo que ser carregado por um bote. A gente não consegue nem ver exatamente se é um bote, se é até uma espécie aí de colchão, mas parece ser um bote, sim. O idoso que conseguiu ser salvo. E olha a altura que está a água, gente. É impressionante a altura da água. Está praticamente no ombro das pessoas que estão carregando o idoso. Uma imagem muito impressionante que mostra, claro, esse momento de solidariedade do Rio de Janeiro, dos moradores que estão nesse momento se unindo para conseguir auxiliar as pessoas. Inclusive aqui no Twitter da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem informações que eles abriram 3 pontos de apoio em escolas municipais para os moradores das áreas afetadas, principalmente na Zona Norte, viu? Quais são os 3 pontos? Vou falar para você bem devagar para que você consiga entender, caso você conheça alguém que está numa situação parecida e que precise desse apoio nesse momento, pelo menos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Quais são os pontos de apoio nas escolas municipais? Coelho Neto, que são 2 lugares em Coelho Neto, na Escola Municipal Charles Anderson, que fica na rua Carlos Pacheco Ávila, sem número, e na Escola Municipal General Osório,
que fica na Avenida Brasil, número 19462. Também numa outra localidade, Pavuna, na Escola Municipal Andréia Fontes Peixoto, na Rua Fausto e Castro, sem número. A gente está acompanhando tudo isso em tempo real e esses endereços que eu estou passando para você agora são os endereços disponibilizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para que quem precise de apoio nesse momento, quem perdeu a casa, quem está num cenário em que a casa está alagada, a orientação é que possa, então, procurar esses locais de apoio. Mas é importante dizer, viu, a orientação da Prefeitura do Rio de Janeiro, a orientação do prefeito Eduardo Paes é que as pessoas, principalmente que precisam se deslocar para a zona norte do Rio de Janeiro, não saiam de casa. Hoje pela manhã, fiquem em casa, porque o cenário está caótico. A gente tem, claro, nossa reportagem que está acompanhando tudo o que acontece. Essas imagens que você consegue ver, que estão chegando para a gente, mostram um pouco do que ficou o Rio de Janeiro depois dessas chuvas muito intensas. A gente está vendo chuvas que estão subindo águas e praticamente aí transbordando um cenário aí de os carros estão totalmente tomados pela água. A gente está vendo a dificuldade do próprio caminhão de conseguir passar, ou seja, a trafegabilidade dos veículos está muito difícil. Se para trafegar um veículo já está difícil, você imagina para você se deslocar a pé. Por isso a orientação da Prefeitura é que você não saia de casa, se você puder, claro, que você não saia de casa nessa manhã de domingo, porque o cenário não está propício, não está dando para se deslocar lá no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto, logo depois então dessa chuva muito intensa que atingiu o estado, mas principalmente aí a região metropolitana, também a capital do Rio de Janeiro, na noite de ontem e agora então é o momento de rescaldo. A Prefeitura segue trabalhando, a Defesa Civil segue trabalhando para conseguir auxiliar os moradores que estão nesse cenário. As imagens, como a gente pode ver, são impressionantes e essas imagens chegam a todo momento para a gente, de pessoas que mandaram para a CNN, pessoas que postaram imagens nas redes sociais. Importante dizer, gente, que o município ele segue num que eles chamam de estágio 4 desde as 2h45 da manhã desse domingo. O que é o estágio 4? É o penúltimo estágio do que seria então esse alerta por causa de um temporal. As sirenes do sistema de alerta e alarme continuam acionadas por conta desses altos acumulados de chuva, principalmente na zona norte da cidade. Então a orientação é que você fique muito atento, principalmente aí às redes sociais da Prefeitura, também às redes sociais do prefeito Eduardo Paes e aqui, claro, a CNN. Fique atento aos órgãos de imprensa, porque a gente vai estar noticiando qual que é a orientação para os moradores do Rio de Janeiro, para os moradores do estado de modo geral, que estão sofrendo nesse momento com as fortes chuvas e principalmente com o que sobrou, né, depois do estado ter sido atingido diretamente por chuvas muito intensas ontem, no sábado. Vamos seguir juntos então, já já o Rodrigo volta para conversar com a gente.